Seja como uma raiz firme, um ideal, siga o seu destino. Ame a quem puder amar, dê a mão a quem chamar, tire a pedra de você e veja o sol nascer. Pare, faça uma canção, abra o coração, ele ajudará. Veja como é linda a flor, sinta o cheiro do amor, seja irmão do teu irmão, Cristo é o nosso pão. Ser fundo do mais fundo ser, o desejo do mais belo ser, ser a paz que finge ter, o mais puro e inocente ser. Ter alguém que pinte o sol, que acorde. Oi, gente querida, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, mais uma vez estamos reunidos, em nome de Deus, em nome de Jesus. Muita saudade, e a gente já vai aproveitando neste momento para pedir que assistam este evangelho, do começo ao fim. Aproveite para a sua família, para o seu lar, aproveitem isso para o mundo, porque nesse momento a gente diz assim, porque nós estamos fazendo as vibrações, não é mesmo? Nós aproveitando este momento para fazer as vibrações para todos nós e para todo o mundo, e assim matamos a saudade, né, um pouquinho. Gente, hoje a expositora é a nossa querida Ana Tereza. Olha, gente, vai ser maravilhoso, eu tenho certeza disso, viu? Vamos cantar comigo? Vamos fazer a abertura comigo da prece? É o Pai Nosso. Eu sei que vocês estão cantando comigo todas. Cantem comigo, então, essa abertura. Temos aí o Joaquim, o Mário, né, trabalhando com tanto amor. Vamos trabalhar com amor também. Cantemos juntas.
Boa tarde a todos, mais uma vez reunidos, neste momento ainda, em que a pandemia nos visita. Contudo, mesmo neste caráter de isolamento, nós temos a certeza de que Jesus permanece conosco, que Ele nos fortalece e nos oferta suas mãos carinhosas, para que possamos, nesse instante decisivo, nos cuidarmos mais, nos amarmos mais e amarmos mais também os nossos semelhantes, respeitando-lhes o direito de ir e de vir, e nós respeitando-os e eles respeitando-nos, para que nesse elo de harmonia espiritual possamos todos nos envolver mais no campo magnético espiritual do nosso Mestre Jesus, que nos traz sempre essa força, essa luz, essa empatia. E é com Jesus nesse momento grave em que vivemos que nós vamos juntos, unidos, nos integrarmos nele, para que nesse estudo, unidos em seu coração, possamos estar mais solidários, mais empáticos, mais simpáticos com a causa do Cristo, que é a causa do amor. Em O Livro dos Espíritos, questão 877, a necessidade para o homem de viver em sociedade ocasiona-lhe obrigações particulares? Resposta: sim. E a primeira de todas é a de respeitar o direito dos seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei da justiça, cada um usa de represálias, e é isso o que faz a perturbação e a confusão de vossa sociedade. A vida social confere direitos e impõe deveres recíprocos. Os espíritos sempre são muito claros em suas respostas. E a pergunta também é tão óbvia: se nós, seres humanos, temos obrigações particulares aqui neste orbe, nesta existência? E a resposta dos espíritos é sim. Eles já começam afirmando e fala que a base de todas é o respeito de um para com o outro. Porque se não há essa reciprocidade de direitos, de sentimentos, de empatia, nós já não somos mais justos. Nós não estamos praticando a lei da justiça, a lei do amor, a lei da caridade. Somos falhos? Somos. Todos somos. Contudo, Jesus nos oferta o trabalho, a caridade em ação, para que possamos nos tornar mais harmônicos com toda a natureza, respeitando e sendo respeitados. Essa reciprocidade que nos leva ao melhor da espiritualidade, quando conseguimos afastar de nós a perturbação e a confusão da nossa mente, do nosso coração, das nossas palavras, das nossas atitudes. Quando nos perturbamos,
quando nos permitimos confundir, nós estamos dando entrada àquilo que não é de bom, aquilo que realmente nos torna seres mais, entre aspas, imperfeitos, não cavalgando do amor do Cristo, mas nos afastando deles. Deles no sentido do Cristo e da caridade. Porque a vida em sociedade, sim, ela nos confere direitos, mas ela também nos impõe deveres recíprocos. Olha que interessante, deveres recíprocos, como diz Joana de Ângeles, reciprocidade, ressonância de coração para coração, ressonância de alma para alma, de atitude em atitude e palavras por palavras. Por isso a oração nos fortalece. O pensamento superior também nos fortalece. E é nesse fortalecimento que buscamos em Jesus, que neste momento vamos adentrar ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o homem no mundo, item 10. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Não creiais, todavia, que em vos exortando sem cessar a prece e a invocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai-as com sentimento de pureza que as possa santificar. Meus amigos, nós sabemos que a decadência de um povo, de uma nação, tem início na degradação do seu governo, das suas autoridades. Contudo, nós sabemos que para iniciarmos, que para termos a consciência individual e a coletiva, Jesus nos trouxe a mais eficiente proposta, a mais extraordinária mensagem do amor e da dignificação humana, nunca antes ou depois apresentada. Então percebemos que o que Jesus falou está falado. O que Jesus disse é lei, é convite. Jesus, ele nos traz sempre a esperança através do Evangelho. E no Evangelho a certeza de que nesta imortalidade podemos, sim, fazer a diferença na vida de alguma pessoa, pelo menos, ou na vida de algumas pessoas. Porque é chegado o momento, no século XIX, foi chegado esse momento em que as vozes desceram do céu, as vozes superiores desceram do céu e conclamaram aos seres humanos a ordem, ao dever, ao amor
amor olvidado, ou seja, ao amor ainda esquecido pelo egoísmo, o maior de todos os males. Percebamos, meus amigos, que a justiça divina impera e nós podemos fazer parte dela quando nos colocamos ao serviço do bem. Imperfeitos, sim. Falíveis, sim. Mas predispostos a mudar essa realidade tempestiva que há em nós. Em mudar essa realidade muitas vezes velada, camuflada pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, em nos tornarmos melhores. Em nos tornando melhores, nós vamos participar, edificar uma sociedade mais justa aqui nesse orbe. Nós estamos trazendo o reino dos céus nos corações e principalmente em nossos corações. Cabe aos homens do mundo, cabe a nós, homens e mulheres do mundo, aos cristãos atuais, como diz bem Joana de Ângeles, cabe aos cristãos atuais, modernos, a maneira compatível, exercer a maneira compatível com os ensinamentos do Mestre de Nazaré. Nós sabemos que em algumas horas nós fugimos desses ensinamentos. No entanto, é preciso que nesses momentos em que nos deixamos perturbar, nos acalmarmos e voltarmos à nossa origem, que é a origem de paz, que é a origem do amor, que é a origem da caridade e da justiça. Porque tudo aquilo que é bom vem vibra de um coração bom, ou pelo menos de um coração propenso ao bem. E nós que buscamos Jesus, vamos abrir mão de muitas futilidades para nos tornarmos, sim, melhores, para nos tornarmos, sim, aqueles cristãos que buscam proceder conforme os ensinamentos do nosso Mestre adorado. É indispensável, nesse momento, nós divulgarmos a doutrina e nos esforçarmos melhor para viver o Evangelho. Interessante, hein? Os Espíritos nos pedem para divulgarmos o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho esclarece, o Evangelho consola, o Evangelho nos liberta dos nossos atavismos primitivos. O Evangelho nos traz a força para que superemos aquilo que em nós ainda é muito primitivo, ou seja, muito inacabado, porque o amor ele não é um sentimento acabado, ele é um sentimento a se acabar, a se viver em plenitude, a se viver neste orbe, em outras vidas, em outros mundos, um sentimento sempre a se aperfeiçoar. Segundo a nossa vontade, segundo a nossa determinação, segundo a nossa capacidade, a nossa primorosa vontade de nos elevarmos mais. Neste orbe em que tudo conspira contra aquele que segue Jesus. E nos dizem os espíritos superiores que aqueles que buscam Jesus ainda agora vão pagar um preço alto por isso, porque não estarão mais participando esses espíritos das frivolidades, esses espíritos não estarão mais pertencendo ao mundo da injustiça, ao mundo dos sentimentos dissimulados, ao mundo daquilo que não é transparente.
O homem de bem é aquela pessoa que procura ser transparente no meio em que vive. E seja o seu dizer sim, sim, não, não. Ele é justo. Ele é justo, repetindo, mas ele não é bonzinho. Ele não quer agradar todo mundo, porque é impossível. Mas ele quer, sim, agradar a Deus, servindo numa maneira, numa atividade mais lúcida, mais fervorosa, mais raciocinada e amorosa ao mesmo tempo. Por isso, ter a coragem de enfrentar, olha que interessante, ao cristão moderno cabe a coragem de enfrentar, se for o caso, o opróbrio e a humilhação na defesa dos fracos, na defesa dos doentes, na defesa dos desvalidos, erguendo-os da miséria para os níveis de educação e de oportunidades de crescimento. Olhemos que interessante, hein? Na defesa dos fracos, nos colocarmos na defesa dos fracos, dos desvalidos, dos doentes, não é fácil. Mas nós precisamos nos fortalecermos para isso. Inclusive, quando os espíritos enfatizam erguer outros espíritos da miséria social, da miséria moral, da miséria espiritual nas quais estamos inseridos, para o nível de educação. Olha que interessante. Então, ao espírita cabe o dever de participar da justiça social neste orbe. Favorecermos a educação às pessoas não é caridade, é dever do espírita, é obrigação do espírita. Inclusive, facultar oportunidades de crescimento. Interessante, hein? A caridade moral aí se assenta, porque quando nós damos a oportunidade de alguém crescer, de alguém se educar, nós estamos, como diz aquele ditado, dando a vara para a pessoa pescar e não apenas oferecendo o peixe. É importante ter esse discernimento diante das circunstâncias em que nos encontramos. A caridade, ela é um dever nosso que bate, que deve seguir a necessidade das pessoas, não a nossa vontade. Nós temos que ir ao encontro da caridade servindo. O que adianta dar água a quem precisa de pão? E aquele que precisa de pão, oferecermos água. Nós temos que ofertar a caridade de acordo com o fato, com as circunstâncias, com as necessidades, com os necessitados, que são inúmeros. E muitas vezes somos nós mesmos esses necessitados. Somos nós mesmos, muitas vezes, os necessitados da justiça, da paz, do amor, do entendimento, da amizade. Muitas vezes somos nós mesmos os necessitados do perdão alheio. Muitas vezes somos nós mesmos os necessitados que precisamos ouvir e sermos ouvidos. Em algumas vezes falar, em outros momentos nos calar. A fé raciocinada, ela é lógica. Ela não exclui o sentimento, mas ela é lógica. E o homem de bem compreende isso na sua extensão um pouco mais profunda. E no entender do Evangelho, nós percebemos que nós devemos lutar enérgica
e pacificamente pela instauração da justiça social aqui na terra, pois ela se encontra vinculada, assim, ao programa de dignificação humana da espiritualidade superior. E muitas vezes nós não nos reportamos a isso, não percebemos a extensão desse entendimento que aparentemente tão simples nos traz um norteamento espiritual muito mais profundo, seguro, elucidativo. Porque quando promovemos, cada um de acordo com aquilo que pode, a justiça dentro da própria casa, a justiça vinculada ao amor, claro, dentro da própria casa, dentro do próprio eu, no lugar onde vivemos, nós já estamos integrados ao programa de dignificação humana da espiritualidade superior. Porque o homem de bem ou o cristão moderno não se coloca à parte da sociedade. Ele não é um ser à parte da sociedade, nem melhor do que ninguém. Pelo contrário, o homem de bem não se sente melhor do que ninguém. Não mais usa de evasivas ante o dever. Olha que interessante, hein? O homem de bem não usa evasivas ante o dever. Não negocia a injustiça, não negocia a mentira, não negocia o ultraje e nem a maledicência. Interessante o que é a integridade de uma pessoa integrada em Jesus. É uma pessoa que não usa evasivas, desculpas, não usa do próprio orgulho para justificar as atitudes e os pensamentos menos dignos. Ele assume o que ele é. Ele assume quem ele é, com as suas qualidades e também com as suas dificuldades, que serão muitas vezes assimiladas em momentos futuros, para que se reerga e para que nós reergamos o espírito ainda adormecido ao bem, mas um pouco mais adiante, predispostos ao bem. Percebamos que Jesus não impõe a ninguém o abandono do mundo. E nós pensamos que muitas vezes, para nos tornarmos cristãos, espíritas, é necessário abandonar o mundo. Não, muito pelo contrário. Nós não podemos abandonar o nosso meio, a nossa luta, e algumas vezes coletiva, em forma de fuga psicológica. Porque aí estaremos tentando ocultar os nossos conflitos interiores, mesmo que a serviço de Deus. Percebamos, muitas vezes, vivenciando aquilo que somos, quem somos, sejamos íntegros, para que não abandonemos a nossa luta. Porque através dessas fugas psicológicas que nós temos, mesmo que em nome do serviço de Deus, nós estamos corroborando apenas para que adiemos a nossa ascensão à espiritualidade maior. Deve-se viver com normalidade aquilo que nós lemos no Evangelho agora. O cristão atual, o homem de bem ou o espírita, ele vive com normalidade, enfrentando os desafios que
que surgem sim até nós com otimismo, com realidade, com honradez, sempre vinculado a Jesus. Interessante, hein? Nós vemos um Chico Xavier, uma irmã Dulce e tantos outros espíritos evoluídos que viviam ali com o povo, trazendo um pouco do pão material, mais o pão espiritual, o amor e a justiça, no reino da caridade expresso através de seus atos. E nesses espíritos nós percebemos que eles conquistaram uma imensa alegria interior, uma harmonia também interior. Imaginemos Jesus, o nosso mestre. Com que alegria, com que harmonia ele nos servia. E foi ele mesmo que disse que o Filho de Deus veio para servir e não para ser servido. Se assim Jesus se propôs e fez, imaginemos nós. Devemos nos tornarmos pessoas mais leves, para que a nossa vida, apesar dos obstáculos, seja uma vida mais leve, seja uma vida em que não procuremos desnecessariamente problemas. Pelo contrário, procuremos soluções. Que o foco da nossa vida seja também a solução dos nossos equívocos, que são passageiros. Então nós vamos ver, meus amigos, dessa maneira, que cultivar as expressões simples da existência, a generosidade, a gentileza, para com todos e com a natureza é o caminho. E muitas vezes nos desviamos deste caminho devido ao nosso orgulho, devido ao nosso egoísmo, devido à nossa vaidade. Generosidade caminha sempre com a gentileza. E como nós podemos entender, gentileza e generosidade não são fraquezas do espírito, muito pelo contrário, são fortalecimentos do espírito através da conquista da maturidade espiritual. Porque quando corremos atrás da maturidade espiritual, nós somos mais íntegros, nós somos pessoas mais leves, nós somos pessoas mais alegres, mais otimistas, mesmo diante desta pandemia que nos estressa, mesmo diante desta pandemia que nos solicita mais paciência e às vezes é tão difícil. E mesmo diante de todas as outras dificuldades, há também outras alegrias quando integrados em Jesus. Valorizemos sempre os momentos felizes. O Evangelho e os Espíritos Superiores são surpreendentes, não é? Eles sempre falam para nós valorizarmos o nosso aprendizado, mas valorizarmos também os momentos felizes, as pessoas queridas. Se Jesus pediu que amássemos os inimigos, imaginemos então as pessoas queridas, incluindo a própria vida, esta existência com mais entusiasmo, porque integrados em Jesus nós vamos conquistar mais entusiasmo em nosso coração, em nossas palavras, em nossas vibrações. Interessante quando os Espíritos nos falam, valorizar. Não passemos em branco nesta existência, diante de nós mesmos.
Não passemos em branco. Que os nossos passos tenham propósito, tenham sentido, que eles tenham o objetivo de seguirmos adiante, de nos autoconhecermos, de nos auto-iluminarmos. Tarefa contínua a não se interromper diante dos sóis do infinito. Lição a não se interromper diante daqueles que buscam seguir os passos do meigo nazareno. Porque nós sabemos que para seguir seus passos será necessário nós renunciarmos a nós mesmos, pegarmos a nossa cruz e segui-lo. Eis o convite. Eis a opção daquele que aceita e daquele que a rejeita. E eis a opção daquele que lá na frente vai aceitar esse convite, abraçando a causa, abraçando Jesus e os seus ensinamentos. Diante das nossas possibilidades, procuremos evitar os melindres, os ressentimentos, a maledicência, a ociosidade e a inveja, porque todos estes corrompem o coração, desarticulam as emoções e os sentimentos e entorpecem o discernimento e o equilíbrio. E quando nos desequilibramos ou quando nos desarticulamos, nós estamos partindo para um caminho incerto e de muito sofrimento. Diante da impaciência, procuremos aos poucos nos acalmar, para que o equilíbrio retome, para que a caridade volte, para que o discernimento se instale. Porque o cristão, ou espírita, ou homem de bem, é aquele que procura vencer as más inclinações, como nos disse Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Sermos fiéis aos compromissos assumidos é obrigação nossa. É principalmente obrigação, uma tarefa a ser vivida com o nosso Divino Rabboni, porque somente através dele nós vamos vivenciar e doar a verdadeira ternura sem pieguismo, a verdade isenta de humilhação, onde estivermos, com quem estivermos, seja qual for o momento. Joana de Ângeles sempre me deixou muito pensativa e feliz numa seguinte frase: Jesus e o amor são termos da mesma equidade. Que possamos pensar e repensar que Jesus e o amor são termos da mesma equidade. E que possamos segui-los em nome de Deus e dos amigos espirituais. Boa tarde a todos, que assim seja. Né, gente? Coisa maravilhosa, que saudades da União Espírita Jundiaiense, né? Aí nós acabamos de ouvir, então, o Evangelho da Semana do Centro Espírita, né? União Espírita Jundiaiense. Nós amamos tanto, que Deus abençoe aquela casa, ilumina cada vez mais. Quanto nós aproveitamos nesta tarde. Meus irmãos, minhas irmãs queridas, cantem comigo agora, então, a prece do encerramento, a oração de Francisco de Assis. Todos sabem, cantamos juntos, vamos encerrando esse trabalho.
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz.